E aí, rapaziada, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo bem. Agora em clima carnavalesco, né não? Já que hoje é segunda-feira de carnaval, mas não pode faltar vídeo aqui no canal. Infelizmente não deu pra fazer no sábado e domingo que, digamos que eu estava em Olinda. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre reforma da Previdência, taxa de natalidade, carnaval, inflação, pai rico, pai pobre e, não menos importante, negócios digitais, tá certo? Então, se você tem interesse por esses assuntos, fica aí, não feche esse vídeo ainda, tá certo? Antes de mais nada, se você tá gostando do conteúdo aqui do canal, conteúdo que eu tô produzindo, por favor, se inscreve, deixa o like, por favor. Então, vamos crescer aí a tofe do queixo, tá certo? E tá, o título desse vídeo é INSS, isso nunca será suficiente. Mas por que eu tô falando desse assunto? Bom, em 2018, na época que eu cursava Ciências Contábeis lá na Federal aqui de Pernambuco, eu ouvia muitos meus professores falando sobre uma questão chamada taxa de natalidade e como isso era um ótimo argumento para defender a reforma da Previdência que foi feita em 2018, certo? Então, por que falar da taxa de natalidade? Provavelmente aí na sua família existem várias pessoas que nasceram em novembro, certo? E na minha, mais da metade das pessoas nascem em novembro. E o que acontece? Isso é devido que nas décadas passadas existia uma cultura dos casais brasileiros de terem mais filhos. Então, provavelmente aí na sua casa seus avós tiveram mais filhos que seus pais, certo? E provavelmente os pais dos seus avós também tiveram mais filhos do que eles. E boa parte desses filhos eram feitos no carnaval, né? Mas atualmente essa cultura ela se perdeu um pouco. Então, a maioria dos casais quando tem filhos vão ter apenas dois ou só um, certo? E isso faz com que a nossa população comece a entrar em declínio. De que maneira? A população está envelhecendo, as pessoas, a grande maioria da população brasileira hoje tem mais de 35 anos, então nós temos mais adultos do que crianças, o que faz com que daqui a 20, 30 anos, quando essa massa populacional que hoje está nessa faixa etária de 35 até seus 50 anos, daqui a 20, 30 anos, quando eles estiverem aposentados, a pirâmide etária brasileira, que na década de 70 era exatamente uma pirâmide, assim, ela vai fazer isso. Ela vai ficar assim. O grosso da população vai estar aqui, vão ser as pessoas idosas, certo? E aqui vão estar as crianças. E isso é um problema gravíssimo para o Brasil, né? Atualmente ela está assim, certo? A taxa de natalidade. Então, aliás, a pirâmide etária brasileira, perdão. Então, o que acontece? Quando todo mundo que está aqui vier para cá, aí pronto. É nesse momento que provavelmente ou o governo vai se endividar mais do que já está, absurdamente, para poder rolar essa dívida e pagar a aposentadoria de todo mundo que contribuiu a vida toda, ou ele vai acabar tendo que dar um calote, certo? Isso aí é um drama que a nossa sociedade vai passar nas próximas décadas, a não ser que exista aí um choque cultural e do nada os casais resolvam começar a colocar muitos filhos no mundo. E aí a gente pode reverter essa questão da pirâmide. É um pouco parecido com o que já está acontecendo em países como a França, né? Ou outros países da Europa, Dinamarca, enfim. E o que acontece? Como a população está envelhecendo e não existe tantos, no futuro não vai existir tantos trabalhadores na ativa para conseguir sustentar as pessoas que já se aposentaram, certo? Isso já acontece. Hoje, os trabalhadores que estão na ativa não conseguem pagar o dinheiro que o governo coleta dessas pessoas, não consegue sustentar quem já está aposentado. E aí o governo tem que entrar para completar o que falta, né, para pagar a aposentadoria dessas pessoas. E isso custa boa parte do orçamento do Estado brasileiro. E no futuro essa situação vai piorar e vai piorar muito, certo? Então por isso o INSS, isso nunca será suficiente. Se você quer se proteger, quer ter uma velhice tranquila, você tem que começar a procurar maneiras de se resguardar disso aí. E aí o que acontece? Normalmente quando a gente está conversando desse assunto, as pessoas vão dizer para você: começa a investir em uma previdência privada enquanto você está trabalhando aqui no Brasil e já paga o INSS, para no futuro você ter as duas aposentadorias e conseguir se
digamos assim, se safar desse problema. Porém, o que acontece? Eu não acredito que essa é a melhor maneira de se proteger da crise de natalidade no Brasil. Na minha opinião, deixando isso bem claro, eu concordo um pouco com o que eu aprendi aqui nesse livro, que mudou completamente a minha cabeça, certo? E existia um Fred antes de ler esse livro e um Fred depois de ler esse livro. Então, o livro que eu estou falando é esse aqui. Provavelmente você já conhece, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, ele tá praticamente em todas as listas aí da internet, principalmente as que estão falando sobre desenvolvimento pessoal e educação financeira, tá certo? E eu percebo que esse livro, os brasileiros prestam mais atenção na primeira parte dele, que resumindo em uma frase pode ser: o segredo para ficar rico é você acumular mais ativos do que passivos. E aí, traduzindo essa questão, o ativo que o Robert Kiyosaki considera aqui no livro não é o mesmo ativo que a contabilidade vai considerar. Então, por exemplo, se você tem um imóvel e um carro, para a contabilidade, esse imóvel e esse carro, o imóvel que você mora, né, deixando isso claro, para a contabilidade isso é um ativo, certo? Mas o que acontece? Para o Robert Kiyosaki, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que retira. Então, se você tem um imóvel e você mora nele, esse imóvel ele tem os seus custos mensais e, portanto, ele está tirando dinheiro do seu bolso. Apesar dele compor o seu patrimônio contabilmente falando, para o Robert Kiyosaki isso não é um ativo, certo? Então, o que vai ser um ativo para o Robert Kiyosaki? Vai ser um imóvel que você tem alugado, ou então um carro que você alugou, que você não está usando, né? Ou então, por exemplo, ações na Bolsa de Valores que vão lhe pagar dividendos, certo? Então, para ele, isso são ativos. Ou empresas também que você pode ser sócio sem ser na Bolsa de Valores e que vão lhe pagar dividendos também, certo? Então, ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, preferencialmente se for um ativo que não envolva diretamente o seu tempo, certo? Então, um dos ativos mais comuns que as pessoas constroem aqui na internet é uma audiência, certo? Principalmente aqui no YouTube. O pessoal cria um canal, cresce esse canal e essa audiência monetiza o canal dele e ele fica recebendo, tipo, grava um vídeo hoje e daqui a 2, 3 anos as pessoas ainda estão assistindo esse vídeo, o algoritmo ainda recomenda esse vídeo para as pessoas e elas assistem e essa pessoa lucra com a monetização, com as visualizações, em dólar, né? Então, esse é um exemplo de um ativo que dá para construir aqui na internet, postar vídeos no YouTube, tá? Mas esse não é o foco do vídeo de hoje, certo? E o que eu quero te dizer ainda tem a questão da inflação. Não sei se você acompanha essa parte mais de economia, porém, a realidade é que o IPCA ele é apenas uma média da cesta de produtos que o brasileiro consome e o aumento que ocorreu nessa média. Mas, por exemplo, itens isolados dessa média podem variar muito mais do que a própria média. Então, por exemplo, de 2020 para cá, a inflação de alimentos ela foi mais de 50%, sendo que o aumento do salário mínimo foi apenas de 30 e poucos por cento. Então, no mínimo, existe essa defasagem de 20% que não foi compensada por aumentos do salário mínimo. Só que a maioria das pessoas nesse país, elas não recebem salários através de uma CLT ou um PJ que ela possua e que pague um prolabore, certo? A maioria das pessoas no Brasil são informais, certo? A maioria das pessoas são autônomas, então elas não têm os seus ganhos indexados a esse aumento do salário mínimo. Então, na realidade, o poder de compra da população, principalmente nessa área de alimentos, caiu muito mais do que o governo realmente mostra com o IPCA, que o IBGE divulga. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer para você é, se você quer se proteger da crise de natalidade no Brasil, do INSS e da possibilidade de você não receber, se você já contribui para a sua aposentadoria desse fundo, você deveria considerar
fortemente a dolarizar o seu capital ou, por exemplo, comprar outras moedas mais fortes que o real brasileiro. Então, você pode comprar o dólar americano, você pode comprar, sei lá, o franco suíço, enfim, a libra esterlina. Então, moedas mais fortes que a do real brasileiro. Por quê? Porque se você deixa o seu dinheiro, por exemplo, aprendeu com esse livro aqui, O Pai Rico, Pai Pobre, a poupar. Começou a poupar, leu também lá O Homem Mais Rico da Babilônia e aprendeu a poupar 10% do seu salário todos os meses. E você recebe muito pouco e ainda deixa esse dinheiro parado numa conta que rende 100% do CDI, que não vai cobrir essa desvalorização do real. Na realidade, frente ao mundo, você está perdendo o poder de compra. Frente a um americano, a um francês, você está empobrecendo. Mesmo que você esteja separando uma parte do seu salário e aplicando. Isso à taxa de juros que estão disponíveis aí no mercado. Então, na minha opinião, você tem que se proteger do Brasil. Você tem que pegar o seu patrimônio e tirar o seu dinheiro daqui. E aí, tirar o seu dinheiro daqui não significa necessariamente tirar fisicamente o seu dinheiro daqui, abrir uma conta fora do país. Você pode simplesmente dolarizar o seu capital. Você pode ir lá e comprar dólares com os reais que você está acumulando e se proteger desse aumento aí da inflação com o dólar. Porém, o dólar, ele também é uma moeda inflacionária. Então, apesar dele se desvalorizar menos do que o real brasileiro, historicamente, ele também vai se desvalorizar. Então, se você é um investidor um pouco mais arrojado, eu recomendo você dar uma estudada sobre o Bitcoin, certo? Que para mim é a melhor opção para se proteger da inflação, tendo em vista que ela é uma moeda deflacionária, certo? E que ela não pode ser confiscada por ninguém se você fizer o armazenamento correto, né, das suas chaves. Que nem aquela frase, o ditado, né, da galera do Bitcoin, que é "Not your case, not your coins", né? Se as chaves não são suas, as moedas também não são. Enfim, é uma tradução livre, né? E aí, justamente por isso, eu acredito que você tem que se concentrar na construção de ativos, certo? Então, aplicar simplesmente num banco uma parcela do seu salário numa previdência privada e esperar que a correção que o banco vai fazer desse dinheiro cubra a inflação e conserve o seu poder de compra, eu considero ingênuo, certo? Então, não acredito em previdência privada também. Assim como também não acredito que no futuro o governo consiga sustentar essa grande massa de aposentados que vão existir, certo? Então, a outra maneira de você conseguir acumular ativos é, por exemplo, você abrindo negócios, você tendo múltiplas empresas ou você comprando participação em empresas que já existem, como na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, se você comprar lá uma empresa, sei lá, a Taesa ou a Sanepar ou o Banco do Brasil ou Petrobras, você vai estar recebendo dividendos ali, certo? E você pode viver dessa grana também. Porém, você ainda estaria deixando o seu dinheiro em reais, certo? Se você está comprando empresas brasileiras na Bolsa Brasileira, você está deixando o seu dinheiro em real e você vai perder o seu poder de compra de qualquer maneira, a não ser que o valor dessas ações se corrija. E essa é a grande lenda, né? De que o valor das ações vão se corrigir. Porém, se você analisa os últimos 20 anos, o valor da Bolsa Brasileira em dólares, você vai ver que ela caiu. O valor em dólares dela. Então, você percebe que não dá para confiar 100% nesse sistema. Então, para mim, a melhor maneira de você se proteger é construindo um negócio digital, certo? Foi a maneira que eu encontrei de resolver a minha vida. Para quem não sabe, eu era jovem aprendiz, na época, em 2018, quando eu estava ouvindo esse papo dos meus professores. Eu era jovem aprendiz, eu ganhava R$400, e por mais que eu tentasse poupar, utilizasse as técnicas que eu aprendi nesses livros de educação financeira, eu não estava, de verdade, enriquecendo, a não ser, sei lá, intelectualmente, certo? Mas se você ganha 400 conto e você vai guardar 10% disso, você vai estar guardando R$40. E ninguém vai ficar rico guardando R$40 por mês. Principalmente porque são reais e esses R$40 os R$40 daquela época, hoje em dia, não valem mais nada. Naquela época existia algum poder de compra com
40, 50 reais, hoje em dia é ridículo o que você consegue comprar no mercado, por exemplo. Então, essa é a questão. Se você ganha muito pouco, apenas poupar não vai ser suficiente. Apenas investir não vai ser suficiente. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que aumentar a sua fonte de ativos. E, por exemplo, você consegue fazer isso comprando um imóvel. Mas se você não tem dinheiro de início, como é que você vai comprar um imóvel para alugar, certo? E as taxas de financiamento no Brasil, elas são muito altas. Então, por exemplo, a segunda parte desse livro aqui, ele ensina como se alavancar em capital. Como você vai pegar dinheiro emprestado com o banco para comprar uma série de imóveis, certo? Para receber aluguel desses imóveis. E esse aluguel pagar os financiamentos enquanto você vai construindo um patrimônio. E com o passar dos anos você vai ter pago todos os seus imóveis e vai ter aquele patrimônio ali que você não tirou do bolso propriamente, porque quem pagou foi um inquilino com aluguel. Porém, isso aí está na realidade americana, cara. Na realidade americana a taxa de juros é muito baixa. Existem pessoas que fizeram um financiamento imobiliário para pagar 5% ao ano. Isso é ridículo. No Brasil a taxa é muito superior a isso aí. Pelo menos 5 vezes, certo? Então, não dá para você utilizar as mesmas técnicas, porque esse livro aqui ele está adaptado à realidade americana. Talvez dê para você fazer isso, sei lá, na Europa ou em algum país que tenha crédito barato, mas no Brasil, cara, não vai dar certo. Então, a segunda parte desse livro não se aplica tanto à nossa realidade. E para mim a solução que eu encontrei foi justamente começar a trabalhar na internet, começar a montar um negócio digital. Na época eu era vendedor de carro, certo? Eu já tinha muito interesse por venda, já gostava dessa área de marketing, né? E comecei a estudar tráfego pago e resolvi abrir uma agência, certo? Com alguns amigos meus que também trabalhavam na área para prestar serviço. E foi só depois de alguns anos que eu comecei a vender os meus próprios infoprodutos. E comecei a ter a minha própria lista de clientes, que foi aumentando com o passar do tempo, certo? Então, hoje em dia, na minha opinião, a melhor maneira de você, que não tem grana nenhuma, tá começando agora, é um cara jovem ou tá querendo transicionar de carreira, uma pessoa mais velha, eu recomendo fortemente você criar o seu primeiro infoproduto. E se você quer aprender a fazer isso, dá uma olhada no link da descrição que eu vou estar deixando o link do 1VD, que é o e-book que eu escrevi, onde eu te ensino a montar o seu primeiro infoproduto, certo? 1VD significa uma venda por dia. E aí a minha promessa é te ensinar a fazer uma venda por dia pelo menos, beleza? Então, no mais é isso, pessoal. Agradeço a sua atenção até agora. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve e deixa um like aqui, tá certo? Valeu, pessoal. Bom carnaval. Tchau, tchau.